O meu faturamento triplicou nesse mês, só de eu ter parado dos atendimentos pelo SUS e me concentrado nos pacientes particulares. Eu sou a doutora Fernanda Nishioka, sou médica cardiologista, médica de família e atuo em diagnósticos de crianças e adultos na região de Alta Floresta, Mato Grosso. E também faço a parte de emagrecimento. Eu faço parte do Freedom, programa da Gládia. E quando eu comecei o programa, foi em dezembro de 2024. Comecei o programa porque eu tinha muita dificuldade para conciliar meus horários. Eu estava num período que eu não tinha tempo para almoçar, não tinha tempo para ver meus filhos. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 5 e um menino de 9 anos. E praticamente, mesmo morando numa cidade de 80 mil habitantes, eu não tinha tempo para levá-los na escola, eu não tinha tempo para ver os meus filhos, praticamente era só à noite. E isso estava afetando a minha saúde, a saúde deles. Eu pedia comida no consultório e não tinha tempo para comer essa comida no refeitório da clínica. Eu almoçava 4 horas da tarde, às vezes 8 horas da noite, passava o dia sem comer por causa da minha agenda mega lotada, porque eu nunca fui assim de estipular horário para terminar uma consulta. Eu sempre prezei muito em deixar muito claro para os pacientes a conduta, né? Do que eles tinham, assim, enquanto o paciente não entendesse o que era para ele fazer e o que ele tinha que tomar, o que deu nos resultados, ele não saía da minha sala. Sempre tomou muito do meu tempo, independente se fosse SUS ou se fosse particular. Sempre foi a minha conduta deixar tudo muito claro. Nos últimos anos tem sido assim. E eu tinha uma demanda muito grande de pacientes e estava extremamente cansada e sobrecarregada, até que em dezembro do ano passado eu estava na internet e vi um anúncio da Gládia, e nesse anúncio dizia sobre como fazer essa organização de trabalho para que eu conseguisse me organizar melhor, para ganhar, assim, ter um faturamento melhor e ter mais tempo para mim, que foi o que me chamou a atenção e era o que eu precisava, porque eu precisava ter mais tempo para meus filhos e para minha vida, porque a minha saúde também não estava mais boa, né? Já estava numa situação caótica para mim e para meus filhos. A minha cidade é pequena, mas eu atendo em torno de umas 6, 7 cidades, que são as cidades vizinhas. Minha cidade é como se fosse uma cidade polo de saúde. Tem outras cidades menores que vêm, né? Os pacientes vêm até a minha cidade para fazer o atendimento, e lá na minha região eu meio que sou já referência em cardiologia. Eu atendo pacientes até do norte do Pará, ou do sul do Pará. Na verdade, dá uns 200 mil habitantes ali. A minha cidade é de 80, mas dá mais até do que 200. Eu imagino ali que se somar todo mundo, fica bem maior. Por esse motivo que estava bem sobrecarregada. Eu atendia particular e o SUS através do consórcio, né? Que são contratos com o SUS dos municípios. Então eles vinham até minha clínica. Uma das cidades eu viajava 2 vezes por mês para atender numa cidade 100 quilômetros da minha. 2 vezes por mês eu viajava 100 quilômetros, atendia nessa cidade e voltava 100 quilômetros de noite. Às vezes eu chegava 9 horas da noite, bem cansada, depois de fazer os atendimentos. Não dou conta, assim, de atender emergências mais, porque eu não consigo acompanhar em hospital, não tenho horário para ir fazer prescrição e atendimento em hospital já tem um tempo já. Já entrei direto no Freedom, eu vi o anúncio, preenchi o cadastro e daí já pela conversa me encaixaram no Freedom, pelo meu perfil. A minha organização, porque médico não tem nenhum preparo assim para isso de organização, né? Assim, eu pelo menos não fazia nenhum tipo de organização. Eu sabia que era pagar boleto, o dinheiro entrava, pagava o boleto e não fazia nenhuma planilha, não fazia nenhum tipo de organização para investimento, para nada. Eu comprava os aparelhos, eu não fazia planilha, não fazia nada. E a Gládia foi me ensinando que é necessário fazer toda uma organização, começar a parte de marketing, começar a parte de posicionamento. Então, em janeiro, eu entrei no programa no finalzinho de dezembro, em janeiro a gente já começou tudo isso. Aí, em fevereiro, eu fui no encontro presencial com a Gládia em São Paulo e eu falei pra ela como é que tava a minha situação, que eu ainda tava atendendo muito SUS, que tava muito difícil. A minha dor sempre foi assim, porque pra eu sair do SUS
SUS, porque na verdade eu era muito apegada aos pacientes do SUS na questão de... Eu tenho muitos pacientes graves, né, no SUS. E eu não queria deixar esses pacientes, parar de atender os meus pacientes do SUS. Chegou num ponto que ou eu fazia isso por eles ou pelos meus filhos. E a Gládia me perguntou, eu lembro que ela chegou num ponto que ela falou assim, olha, mas você ama mais seus pacientes ou seus filhos? E eu tive que fazer essa escolha. E nesse momento eu caí na real que realmente, pra mim, na minha realidade, eu precisava escolher, porque não dá mais, né? Pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, eu precisava abrir mão do SUS. E isso foi no final de fevereiro. Eu tava ganhando um faturamento da minha clínica de X. O encontro foi num final de semana, na segunda-feira eu já cheguei na cidade. Logo no horário do almoço eu encontrei o secretário de saúde no restaurante, encontrei com ele e falei, olha, eu decidi que eu vou parar de fazer o atendimento pelo consórcio, pelos meus filhos, expliquei os motivos, eu tô com uns problemas pessoais e não dá mais pra eu fazer os atendimentos pelo SUS. Por essa questão, ele me deu razão, ele falou assim, não, família é muito importante mesmo. E parei os atendimentos. No mês de março eu já não atendi mais. E o meu resultado que eu conferi ontem pela manhã foi de 3x. O meu faturamento triplicou nesse mês, só de eu ter parado dos atendimentos pelo SUS e me concentrado nos pacientes particulares. E a gente está num processo de reforma na minha clínica, porque eu quero adequar tudo a essa saúde de luxo, de atender melhor os pacientes, fornecer essa experiência para quando os pacientes chegarem, eles servir o cheiro, as poltronas, eu tô adequando, eu tô fazendo uma reforma na clínica para adequar, para ficar tudo do jeito que eu quero, assim, né? Uma clínica mais bonita. Então a gente tá nesse processo. Então eu ainda tô um pouquinho na correria, digamos assim, mas já consegui esse mês passar um tempo mais com meus filhos, já consegui começar a levar eles no colégio, que era uma coisa que eu queria há alguns dias. Almocei algumas vezes em casa, tô conseguindo ter mais tempo com eles, que é uma coisa que eu queria mais. Tô percebendo algumas coisas mais, que como eles são pequenos, eu preciso ter esse tempo maior com eles, porque eles estão crescendo muito rápido. E eu tava perdendo muito da infância deles, que era a coisa que eu não quero, né? Então, eu tô fazendo de tudo pra me adequar. O programa eu acho que veio num momento que eu acho que se eu não fizesse isso agora, eles logo iam estar adolescentes e eu ia ter perdido a infância. Então, tinha que ser agora. E vai dar certo, e já tá dando certo. Muitas vezes o que a gente precisa é coragem. Coragem pra mudar, porque a gente não enxerga, né, que tá precisando mudar. E às vezes a gente passa muitos anos e o tempo é uma coisa que a gente não tem de volta. Esse tempo que eu ia perder com os meus filhos, que eu perdi já, muito tempo. Eles estão com 5 e com 9, né? E eu já tô vendo que eles estavam precisando de mim antes. Mas eu creio que eu ainda posso resgatar. Quem ainda tá em dúvida, eu acho que o tempo é o melhor que... É a única coisa que a gente não pode... Não tem preço. Tempo não tem preço. Então, se você tá na dúvida sobre o programa, pensa que o tempo não tem preço. O que você daria para ter mais tempo?